Estamos mais uma vez ao vivo às 8 horas da noite. Deixa eu só buscar aqui o chat e enviar para vocês se a imagem e o som tá ok para vocês. Me respondem aí à medida que vocês forem entrando, justamente porque é importante, né, que vocês estejam me escutando, porque senão não dá para eu falar aqui possivelmente por mais de uma hora. Essa live é temática e é possível que isso se perpetue aí por mais de uma hora. E não adianta falar por uma hora sem que ninguém esteja de fato escutando, né? Então dá uma olhada aí e me fala se está tudo certo para vocês. Enquanto a galera vai entrando, vou enviar o e-mail aqui, mas não esqueça de me avisar se para você o áudio e a imagem estão boas o suficiente para a gente seguir e começar a nossa live de tecnologia, sistemas e máquinas, a cova tecnológica da enfermagem e qualquer chave para o futuro na área, né? Deixa eu enviar o e-mail aqui para a galera. Enviar agora, imediatamente. A nossa lista não para de crescer, quase 3.000 pessoas cadastradas. Que coisa incrível. Deixa eu ver se eu recebo aqui. Se eu recebo, todo mundo recebe que está na lista. Eu recebi, vamos clicar no link. E é isso aí. Estamos de fato ao vivo. Vamos ver aqui, tá chegando uma galera. É possível que existe uma galera, né, que de fato não se atenta, ou que se atenta à questão do e-mail, que de fato é o que é importante, porque envia o link direto assim que entra ao vivo na live aqui do Facebook. Eu envio esse link para a pessoa que se cadastrou anteriormente, para ela vir direto para cá e não ficar procurando, vai ser no Instagram, vai ser no YouTube, vai ser no Facebook, vai ser onde que eu. Então, por isso que é importante você se cadastrar. E é importante que você dê uma olhada no seu e-mail assim que der 8 horas da noite em ponto, né? Já são 8:02. Vamos seguir, tem uma pessoa por enquanto online, tá chegando aqui uma galera ainda, tá aumentando o número. Então vamos seguir para a gente dar sequência aqui. De novo, áudio e imagem bom para vocês? Enquanto vocês respondem, tem um mini delay de mais ou menos uns 30 segundos, a depender da região do país que vocês estão. Isso demora um pouco para chegar até vocês e, consequentemente, demora para voltar até mim, para a gente conseguir identificar aí quais são as minúcias que estão justamente, ó, tem gente falando aqui. Enfermagem e nefrologia, Valdênia, chegou. Que massa, Valdênia. Eu tava só te esperando, basicamente isso. Então, já que a Valdênia está aqui, vamos começar a nossa aula para justamente não estender demais. Já estamos aí chegando nos 3 minutos de live e não começou o conteúdo ainda. Mas vamos lá. Daiane Araújo, boa noite. Deixa eu dar um like em vocês aqui. Boa noite, Daiane. Vamos seguir então. Então, você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Se você for homem, seja muito bem-vindo. Se for mulher, eu sou o Christopher Nunes, coach e enfermeiro aqui da região de São Paulo. E aqui a gente discute as principais estratégias para você que é um enfermeiro que quer alavancar sua carreira, seja você enfermeiro já formado há certo tempo, ou enfermeiro, né, que é mais experiente, ou enfermeiro formado há certo tempo, que acabou de se formar e assim por diante. Por que eu me apresento, né? Isso foi uma coisa que me enviaram via direct. Eu me apresento porque não necessariamente a pessoa que me viu na live 10 ou que me viu na live 1 vai estar nesse exato momento me assistindo aqui. E quanto a lista vai aumentando, vocês viram que no começo da aula eu enviei para uma lista de e-mails o link direto para essa aula, a lista vai aumentando. Então, as pessoas que estão chegando agora, possivelmente, me conhecem pouco e é por isso que eu me apresento a cada início de live, né? Então, sou Christopher Nunes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo. E a ideia do nosso tema de hoje, nosso 11º tema, ou seja, se passaram 10 lives, a gente está no 11º, é tecnologia, sistemas e máquinas, a cova tecnológica da enfermagem e qual que é a chave para o futuro nessa nossa área. Se você tem alguma pergunta, deixa eu olhar o chat aqui, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida sobre essa área, sobre tecnologia, sobre recursos que o seu hospital, a sua instituição, a sua clínica, o que quer que você seja que você trabalha, fornece, e você tem dúvidas, manda aí nos comentários que no final eu volto e bato todas elas, desde o começo até o final, justamente para quem está aqui não ficar com nenhuma dúvida. E é por esse exato motivo que eu enviei um e-mail no domingo, às 6h05 da tarde, mais ou menos, justamente para justificar o porquê que é importante você estar presente sempre nas lives e que conforme as lives vão crescendo, a coisa vai acontecendo. Eu não consigo mais voltar nas lives anteriores para responder a pergunta que foi deixada lá e que não foi feita ao vivo. Então é por esse motivo que eu mandei aquele e-mail e fui extremamente sincero. E a gente segue então a partir daqui, beleza? Então, comentários a partir daqui, a gente segue a partir de lá. Infelizmente não dá para ficar voltando e respondendo, certo? Eu decidi trazer esse ponto, né, que é muito polêmico, para uma aula aqui hoje, onde a gente vai esclarecer o futuro da nossa área
com base sim na tecnologia, com base sim em sistemas, em máquinas, mas também com base em ciência, né? E também com base ao caminhar, né, dos enfermeiros, na profissão que a gente segue, em conjunto com tudo isso que eu falei, justamente por quê? Porque a enfermagem, ela lida constantemente com equipamentos, máquinas e assim por diante, né? Então, eu quero começar dizendo que a enfermagem no Brasil, a enfermagem brasileira, ela está caminhando, na sua grande maioria, né, considerando a maioria dos profissionais, como há dezenas de anos atrás, né? E se a gente for mais exato, lá em 1965, que é exatamente, inclusive porque a gente comemora no dia 12 de maio, né, que é a data que é celebrado o nascimento da Florence Nightingale, mas eu não quero falar dela aqui, justamente porque só quis trazer esse contexto. Mas por quê? Porque a enfermagem está caminhando há dezenas de anos atrás, desde 1965, que foi o marco, né, da enfermagem brasileira, para justamente, no século XXI, está caminhando há mais de 55 anos atrás. Então, eu não vim aqui, de fato, falar da Florence, sim, da questão de que, mesmo depois de 55 anos dessa data, o cuidado ele é prestado exatamente da mesma forma, né? Porém, claro que com um alcance maior da tecnologia em prol da prevenção e a manutenção da saúde humana ou da saúde animal, né? A gente pode considerar também, somos considerados, né? E o que eu quero dizer? Que, cara, depois de tanto tempo, mais de 55 anos, se você for ver aí uma vida adulta para o envelhecimento, grande parte dos profissionais da enfermagem, eles acreditam que o cuidado é apenas aquele prestado no beira-leito e nada mais do que isso. Né? E o que eu quero dizer aqui com relação a isso? Que muitos dos colaboradores da nossa área, inclusive os recém-formados, eles entram nas instituições de saúde com uma sede, sim, de fazer esse cuidado arcaico acontecer. E não tem nada de errado você praticar esse cuidado, exceto pelo fato de você perpetuar esse tipo de cuidado para sempre, né? Não considerando na utilização de tecnologias, com máquinas, sistemas, que vem aí para facilitar ainda mais a sua assistência e a sua busca pela prevenção, promoção, recuperação da saúde, tudo aquilo que é dito na faculdade. Você pode falar assim, Christopher, deixa eu só ver aqui o chat aqui, deixa eu tirar isso aqui. Beatriz Carvalho entrou. Daisy Souza, boa noite, Daisy. E aí você pode falar assim, Christopher, mas qual que é a diferença entre a enfermagem da época da Florence para a enfermagem do tempo atual? Até certo tempo, os enfermeiros eles não tinham a possibilidade, né, de estarem atuando em demais áreas que não fossem aquelas assistenciais, dentro dos hospitais, dentro das instituições de saúde. O cuidado ele era exatamente esse que eu falei, sempre à beira-leito, e sim com muito valor agregado, mas apenas à beira-leito. Então, sem visão nenhuma em proporcionar os avanços em outras áreas que se ligam diretamente com assistência, né? Com assistência direta, com assistência indireta, com assistência indireta. Estou falando indireta, né? Mas é indireta. Às vezes eu me enrolo um pouco. Mas tanto com a assistência direta quanto a indireta, mas que tem total impacto na assistência ali no modelo atual que a gente pratica hoje. Por isso, o modelo de ensino ele vem sendo alterado com base na permanência da carreira da enfermagem dentro da saúde. Então, hoje já se enxerga, não todas as instituições, mas uma pequena parte, não posso falar a maioria, mas uma pequena parte enxerga que algumas instituições de ensino elas têm que modificar o cenário atual, que é o professor fala e os alunos recebem informação e se tiverem dúvida eles questionam. Para o modelo onde o professor ele propõe determinados conteúdos para os alunos para que eles discutam em si ou em grupo, né, para justamente exaltar essa questão de trazer uma mentalidade diferenciada, de não que um fala para muitos, e sim que eles mesmos estão criando um modelo diferenciado. Ou seja, são metodologias que são consideradas, né, metodologias ativas, que estimulam o aluno a pensar, a começar a sair da caixa, a não ser apenas o que foi ensinado como uma verdade absoluta, e ele começa a elucidar medidas de evasão, né, evasão, claro, para o bom sentido, não para o mau sentido literário da coisa, mas que são saídas a seguir a partir de uma mentalidade diferenciada e não só que tem que fazer isso porque esse é o certo. Então ele cria a própria saída dele. O ideal, né, que poucas instituições estão fazendo isso hoje, é trazer do aluno como responsável, o protagonista da sua formação e não apenas uma causa da profissão. Então, fulano é enfermeiro e coitadinho, não. Pessoas que são consequências, que são consequências, que são protagonistas, que estão ali fazendo a coisa acontecer, e não que são coitadinho e tudo mais. Não, pessoa que está lá fazendo a coisa acontecer.
né? E também estimulando esses futuros enfermeiros que estão se formando a consolidarem, de fato, um aprendizado por meio da própria inteligência com base na evolução na área. Ou seja, pensar, né? Hoje, se você for ver na enfermagem moderna, é difícil você encontrar profissionais, funcionários apáticos. O que é funcionário apático? É aquele que simplesmente ele segue a orientação à risca, sem ao menos questionar o porquê que aquilo está sendo dito, ou perguntar de volta alguma coisa que eles não entenderam. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o cuidado prestado ao paciente, ele ainda é arcaico. E quando eu falo arcaico, eu quero dizer que a maior parte dos colaboradores de enfermagem, eles não estudam sobre o que eles mesmos estão fazendo na rotina. Pode falar assim, mas como assim? Pensa no exemplo de um tratamento de feridas. Eu não sou estomaterapeuta, mas estou trazendo aqui esse exemplo justamente porque fica interessante para a gente trazer para esse ponto específico da aula, que é tecnologia. Mas, enfim, pensa no tratamento de feridas. As pessoas estão tratando feridas sem saber qual é o melhor tipo de curativo, ou a substância, ou a melhor substância para aplicar naquela região e tratar e talvez acelerar o resultado que ela espera, ou que o paciente espera, ou que aquela instituição espera. E é muito comum, nesse exemplo que eu citei da enfermagem, negligenciar acionar um profissional estomaterapeuta, que nesse caso é o profissional indicado para tratar uma lesão, né, desse tipo que a gente está falando, para avaliar e propor uma conduta com base na atualidade, ou seja, naquilo que a pessoa estudou e trouxe para não ser uma enfermagem arcaica e uma enfermagem atual, né? Então, não ser uma enfermagem do passado. Por que eu falo isso? De nada adianta a gente ter tecnologia avançada se o próprio profissional ele acredita que isso pode dar mais trabalho ou, né, atrapalhar a sua prática rotineira. Só que nenhuma empresa na área da saúde ela investiria em tecnologia se ela de fato não atingisse um resultado ou não atingisse, não esperasse um resultado melhorado, não esperasse um resultado acelerado do convencional, porque é para isso que é feita tanta pesquisa. Né? É melhor você negligenciar e utilizar a gase com soro e sempre dedicar um ano de trabalho para fechar uma ferida ou um ano de trabalho fechado em 30 dias. Entende? É você acelerar o processo. Então, não dá para trabalhar hoje com uma enfermagem arcaica que busca, eu tenho que fazer assim porque isso vai diminuir meu trabalho, porque isso vai me dar muito trabalho, porque isso, porque isso, porque isso. Não. Vamos trabalhar com o que a gente tem na mão, que é alta tecnologia, para justamente efetuar, claro, um trabalho maior no começo, mas um trabalho menor no curto prazo, consequentemente, mas também no médio e no longo prazo. Porque quanto mais você faz hoje, de uma maneira inteligente, de uma maneira com a enfermagem atual, com a tecnologia, com sistemas e tudo mais, menos você vai fazer daqui a pouco. Porque imagina uma úlcera por pressão, que foi o exemplo que eu citei. Se você tratar um ano em 30 dias, é muito melhor do que ficar fazendo todo dia o mesmo curativo complexo durante 12 meses no ano, aí 365 dias. Entende quando eu falo? É justamente a gente melhorar e não negligenciar a partir da experiência que a gente tem, mas também com a inteligência que a gente mostra ter, porque é justamente provar o que fala, né? Não adianta falar assim, eu estudo, eu faço isso, só cara, se você não está fazendo, é a mesma coisa que nada. Aquilo que eu já falei várias vezes. Conhecimento sem execução é igual a nada. Não adianta você ter um título se você não está aplicando. Né? O fato de você não saber utilizar uma tecnologia, um sistema ou uma máquina não te torna incapaz. Mas o que você tem que fazer com aquilo a partir de então? É fundir a era tecnológica à visão de longo prazo de várias instituições de saúde, porque isso está aí, isso vai acontecer, isso vem acontecendo. Se você ainda não viu algum exemplo disso, eu vou trazer aqui alguns exemplos que vão trazer à tona, talvez, alguma coisa que você não enxergava e a partir de agora você passa a enxergar. Boa noite, galera que entrou aí. Deixa eu só mandar um oi aqui. Daiane Araújo, Juliana Lima, boa noite. Beatriz Carvalho, boa noite. Inclusive trabalhou comigo. Deise Souza, boa noite. Rodrigo Policarpo, boa noite. Rodrigo Policarpo estava no Facebook esses dias comigo, curtindo as coisas lá. Eu vi, Rodrigo. Rafaela de Oliveira e Aline Souza. Massa, vamos seguir. Você pode falar assim, né? Christopher, então quais são as principais mudanças na área e como que a gente deve ser enquanto profissional? Hoje, se a gente for parar no campo de atuação dos enfermeiros, da enfermagem brasileira, no nosso país, né, obviamente, brasileira, vai muito além do beira-leito e do cuidado ali na ponta. Não é incomum você verificar que existem enfermeiros dentro de grandes empresas e desenvolvendo também sistemas e outras tecnologias para melhorar a qualidade da assistência. Além de preparar, né, o mesmo aluno, tanto o cara que está dentro da empresa quanto o profissional que está dentro da faculdade, preparar para a pessoa ser um líder, para a pessoa trabalhar a gestão de pessoas, para a pessoa aumentar a sua capacidade de negociação e planejamento, independente das demandas. Então, assim, quando eu falo de sistemas, são sistemas como enfermeiro desenvolvendo o controle de insulina em pacientes diabéticos,
E assistência ao paciente diabético pode ser na UTI, pode ser ambulatorial, pode ser em assistência domiciliar, criação e implantação de prontuários eletrônicos junto com a equipe multi. Então, o profissional o enfermeiro, ele também está participando disso ativamente, ele não está só na beira-leito. Né? Criação de equipamentos que vão facilitar o cuidado e que vão prevenir riscos aos usuários e clientes. Né? Então, vários tipos de protocolos e coisas assim. Programas onde você insere alguns dados, como, por exemplo, a escala de Braden, a escala de Fugulin, e você cria uma SAI, né? uma assistência de enfermagem, justamente com um simples toque, não deixando de ser individualizada, não deixando de ser exclusiva e única, mas muito mais ágil do que ficar lá fazendo cálculo e andando com um monte de papel, um monte de coisa no bolso, um monte de pasta lotada, um monte de prancheta e coisas assim. Logo, muito além de uma área assistencial, o que a gente vê hoje é que os profissionais eles estão inseridos em áreas como inovação e tecnologia, ensino e pesquisa, atenção básica, liderança e carreira e várias outras áreas. Justamente por quê? Porque, inclusive, se você for pegar os dados do CAPES, né, que é a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do nível superior, nos últimos 5 anos aumentou até 45% o número de profissionais que estão buscando especializar, não apenas com pós-graduação, mas a nível de mestrado e doutorado. Né? E não apenas continuar com o ensino na pesquisa, mas sim fazer parte de um grupo seleto de profissionais que querem divulgar as suas bases criadas, né? Aquilo que ele identificou, aquilo que ele fez, ele provou que funciona em meios científicos para outras pessoas usarem justamente para quê? Para potencializar a área, para não ficar sendo mais do mesmo. Hoje em dia, você não precisa utilizar um termômetro de mercúrio, como, por exemplo, eu já utilizei, talvez até a Valdênia, da enfermagem e nefrologia que está aqui, justamente pode ter utilizado no passado, e talvez mais alguém, a Beatriz Carvalho provavelmente usou um termômetro de mercúrio. Quantas pessoas não utilizaram, assim como eu? Só que, assim, claro que hoje a gente sabe que é nocivo à saúde, que a Anvisa proibiu isso faz bastante tempo, mas se liga na evolução, né? Foi do toque da mão para avaliar a medida de temperatura de uma pessoa, o grau de temperatura de uma pessoa, para um termômetro de mercúrio, para depois um termômetro digital, para hoje o que a gente tem, um termômetro corporal, né, que você basta chegar próximo da região da frontal aqui da testa, ou você vai no pavilhão auditivo e clica lá e vai dar a temperatura. Então, olha a diminuição do tempo beira-leito, né, ou pronto-socorro, assim, que quer que você tenha imaginado aí de uma assistência a um paciente, mas justamente para trazer uma tecnologia para trazer para o paciente melhor conforto, mais agilidade e também para o profissional, para ele não precisar ficar esperando a curva lá, o termômetro de mercúrio, preencher ou quebrar, gerar um corte com o braço do paciente com vidro e virar uma lambança só. Então, pode falar assim, Christopher, mas esse termômetro de temperatura que é pela face, parte frontal ou pelo pavilhão auditivo, ele é muito fácil de usar. Exatamente. Só que algumas tecnologias, elas são fáceis sim, porém, elas não vão depender de muito aprendizado. Só que outras vão precisar de mais aprendizado, mais execução, mais testes. O problema tá, a gente vê as tecnologias que elas facilitam o cuidado, elas predispõem uma assistência melhor assistida, mas que elas dão um pouco mais de trabalho no começo. Veja, por exemplo, um exemplo de bomba de infusão. Eu já trabalhei em hospital que as pessoas que trabalhavam lá estavam totalmente na zona de conforto e sempre utilizando os mesmos equipamentos. E aí chega o mesmo fabricante e o hospital adquiriu várias outras bombas novas e fala assim, agora vai utilizar essa bomba aqui. E aí ele deixa lá, depois de um certo tempo de treinamento, a bomba nova e a bomba antiga. E a maioria dos profissionais, o que eles fazem? Utilizam a bomba antiga. Por quê? Porque está na zona de conforto. É ruim você sair, você ter que aprender, você ter que quebrar vários padrões que já estão instalados, várias manias, várias coisas que o profissional da enfermagem faz, que estão mais dizendo coisas negativas sobre ele do que positivas. Né? Por exemplo, pensar nesses equipamentos novos, tem equipes diferentes, tensões diferentes, gera um tremendo desconforto quando a gente tem esse modelo novo na instituição, e aí gera uma cascata de coisa. Quer dizer que vai mudar tudo do dia para a noite? Obviamente que não, né? Mas o que a gente precisa ter com relação a isso de aprendizado, de mentalidade? Que, cara, os sistemas eles são feitos cada vez mais para facilitar o nosso trabalho, mas também para impor barreiras de segurança que são melhores que os modelos anteriores, né? Mas cabe a você a não fugir e aprender o quanto mais rápido possível para você não ser uma das pessoas na enfermagem que correm da tecnologia. Para você ter uma ideia, eu já vi de fato o profissional pegar a bomba mais antiga, porque, cara, tem preguiça de colocar em prática o que foi ensinado pelo application ou, enfim, o nome do enfermeiro que vem fazer esse tipo de treinamento ou outro profissional.
Porque provavelmente ela vai apitar mais no começo, ela vai demorar um pouco mais para instalar uma dieta, uma noradrenalina, ou qualquer outro tipo de droga, uma NPP, e vai dificultar os gatos no sistema de interromper, por exemplo, o conforto de um profissional. E aí a gente pensa, cara, se o negócio foi feito para agilizar o processo, e claro que vai gerar um tempo de demanda para a pessoa aprender uma coisa nova, que mesmo sendo do mesmo fabricante, vai mudar um pouco no começo, mas depois vai habituar, e aí ele quer burlar o sistema porque ele quer descansar mais horas. A gente pensa assim, e a segurança do paciente que foi criada para aquele produto específico, aquela bomba específica, está sendo deixada de lado. E aí a gente pensa, pô, a tecnologia ela veio para facilitar e favorecer, mas aí o profissional está fazendo com que ela desfavoreça justamente a assistência. E é devido a isso que a diretoria, ou o setor de engenharia, ou o setor de manutenção, dependendo do local, né, que não tem local que não é tão grande que a manutenção que cuida da engenharia. Então eles estipulam uma data de uma mudança de um modelo novo e tiram todas as anteriores de uso. Isso para enfrentar a enfermagem? Obviamente que não, mas para garantir uma assistência mais segura. O profissional que ele corte de tecnologia, ele não vai muito longe. E nessa aula você vai entender o porquê que ele não vai muito longe. Você pode falar assim, Christopher, deixa eu só ver aqui o chat. Beatriz Carvalho falou que o termômetro não é da época dela. Beatriz, te dizer, hein? Pode falar assim, Christopher, me dá um exemplo de algo físico que mudou para o virtual. Né? Eu cheguei a fazer muita consulta de enfermagem ambulatorial que hoje simplesmente não é tão realizada ambulatorialmente. Eu não posso falar tão, porque depende do hospital. Né? Tem hospital que aboliu a consulta de enfermagem física e é feita totalmente virtual. Né? A gente tem lá um profissional sentado na frente de uma tela de computador e um paciente na frente do smartphone, dispositivo, alguma coisa que ele utilize para se comunicar com as pessoas. E aí vem a telemedicina justamente para associar a um agendamento, claro, controlado e com qualidade, mas para justamente evitar o deslocamento desnecessário do paciente, inclusive diminuir o número de profissionais presentes fisicamente naquela instituição, naquele plantão e assim por diante. E quando a gente fala isso é para diminuir o tempo de triagem física ainda eliminar a função do enfermeiro, do técnico, do auxiliar. Ou seja, o paciente ele está sendo triado hoje na modernidade por sistemas. O chamado ele ocorre diretamente do médico e o paciente. Então o cara já chega pronto triado. Então não tem mais hoje, claro, isso a nível ambulatorial, mas está sendo estudado em grandes instituições para um modelo de pronto-socorro. Mas hoje já não se tem mais no modelo ambulatorial essa triagem para chegar o paciente fisicamente, ser triado por enfermeiro e o enfermeiro passar o caso para o médico chamar. Aqui em São Paulo já existe muito isso do próprio paciente no caminho, né, se ele tem alguém dirigindo, provavelmente, porque ele não vai mexer no celular, apesar de que isso acontece aqui em São Paulo, mas enfim, trazendo um exemplo aqui, o próprio paciente a caminho do hospital, o que ele está fazendo? Ele está já sendo triado pelo um sistema de aplicativos para na hora que ele chegar, ele ser primeiro direcionado para o melhor local, para quando ele chegar, ele ser atendido diretamente ali por um médico que está esperando aquele paciente chegar. Então, para você ver o nível de assistência que a gente está entrando, com base na tecnologia, para justamente facilitar, mas também decepar aí as cabeças de muita gente dentro da enfermagem, justamente para criar aquela cova tecnológica que eu falei aí no começo da aula. Hoje, tem hospitais que eles rastreiam e acompanham e triam pacientes da pesquisa clínica ou que iriam para um PS convencional, né? Tirando essa demanda direta de um serviço de pronto-socorro para um serviço ambulatorial. Isso em grandes instituições aqui em São Paulo já acontece justamente para quê? Para desafogar do pronto-socorro aqueles casos como gripe, resfriado e coisas assim, que são doenças que não exigem um atendimento rápido ou imediato, né? Para melhorar a assistência de quem está no pronto-socorro. Então é o quê? É abrir o leque, mas ter um sistema de triagem que vai direcionar o paciente e falar assim, não, para o seu caso de gripe, você não precisa ir para pronto-socorro, então você vai para esse ambulatório específico aqui que vai ter um profissional lá te esperando para justamente dar o melhor suporte. Então, olha isso. Não existe mais, em alguns locais, enfermeiro triando. Olha o nível, entendeu? Então, se você for parar para pensar, se o hospital ele tem um teleatendimento com fluxograma pré-estabelecido e que funciona de fato, claro que no começo vai dar muito pau, vai dar muito erro, vai ter muita reclamação, mas depois que ajustar, a coisa pega dali para frente. E quem não se adequar a partir dali, fica de fora, né? Por exemplo, tem teleatendimento que hoje verifica assim, o paciente fala lá, ele abre o sistema de aplicativo e fala, eu tô com dor. Aí o aplicativo fala para ele, que tipo de dor?
E aí tem as classificações. Então ele só vai clicando e selecionando qual a intensidade. Você teve febre nas últimas 24 horas? Teve diarreia? Qual foi a frequência? Há quantos dias? Qual a coloração das suas fezes? Para você ter uma ideia. Para quê? Para justamente diminuir o tempo de resposta e retorno, sem burocracia, sem papelada, e direcionar o paciente para o local exato onde ele vai, realmente tem que ir, e não simplesmente de pela cabeça dele, eu tô passando mal, acho que eu vou para esse lugar aqui. Então ele abre um aplicativo, já é triado, e o próprio aplicativo fala assim, você vai para tal lugar, porque tem uma pessoa lá já te esperando para isso. Isso, inclusive, diminui, sim, o número de profissionais nas instituições de saúde e, logo, uma demissão em massa aí pela implantação da tecnologia, sistemas e máquinas. O que eu estou falando aqui já é realidade em São Paulo. Eu não sei se você que está aqui me assiste hoje pode não ser, dependendo da área do país, né, que você se encontra hoje. Mas justamente, mais para frente, eu vou dizer que não precisa ir longe, ou não precisa falar assim, porque no Norte e Nordeste isso não acontece. Cara, no Norte e Nordeste, isso já tem contrato com a robótica. E eu vou trazer isso para vocês justamente para evidenciar que não é porque São Paulo existe, obviamente, interesse por trás disso, né? As pessoas, elas querem, lógico que tem um custo muito alto no começo, mas depois esse custo ele bate qualquer outro tipo de contratação física. Quando a gente fala assim, o que vai diferenciar uma pessoa que hoje está empregada para uma pessoa que daqui a pouco não está empregada? Cara, é exatamente a filosofia lá dos enfermeiros de valor. Enfermeiro de valor é aquele enfermeiro que ele não é mais do mesmo e que ele segue enquanto todos os outros enfermeiros eles estão já satisfeitos. Ele está continuando enquanto as pessoas simplesmente falam assim, para mim aqui já está bom. Por quê? Porque você precisa buscar e se adaptar de forma rápida às máquinas, equipamentos e sistemas para você não ficar para trás, para você deixar quem quer ficar acomodado ficar, porque é a cabeça dele que vai rolar e não a sua, se você seguir nessa linha de raciocínio que eu estou trazendo para você aqui. A enfermagem do futuro, o enfermeiro do futuro, ele tem um cenário totalmente promissor para si mesmo, com as oportunidades que são diferentes a determinada função, obviamente, mas são novas especialidades, é o suporte da tecnologia para um cuidado dos pacientes cada vez mais ali, não só à beira-leito, mas tendo uma evolução contínua com base na tecnologia para trazer, de fato, uma área, uma enfermagem diferenciada para ter total ali respaldo, sim, com a área, mas também para uma questão de sobrevivência, né? Segundo o IBGE, para você ter uma ideia, cerca de 3,5 milhões de pessoas trabalham na área da saúde, sendo que 50% desse número, ou seja, se a gente for ver aí 1,7 milhões, são profissionais de enfermagem, sendo enfermeiros, técnicos e auxiliares. A gente é a metade da população da área da saúde dentro do país que hoje a gente vive, que é o Brasil. Né? Pelo COFEM, até o atual ano, a gente já bateu mais de 2 milhões. Então, provavelmente, os dados do IBGE estão menos atualizados do que o do próprio COFEM. Só que, o que a gente tem que trazer disso? Que tem, sim, muitos profissionais, porém, são poucos os profissionais que estão ligados com a evolução da nossa área e se desenvolvendo ao ponto de estarem totalmente conscientes que o cuidado já não é mais o mesmo, não é aquele cuidado arcaico que eu comentei, entendeu? Que aquele cuidado, que era apenas antes beira-leito, ele já não é mais. Por quê? Porque ele é concorrente com as tecnologias. Um exemplo disso, deixa eu só coçar meu olho aqui e ver o chat aqui também. Um exemplo disso é lá na China e nos países da Europa, por exemplo, que já contam com robôs cuidadores. E se você for ver, o preço não é exorbitante. Cerca de 55 mil reais você compra, né, em reais, você compra um robô que cuida de você. Né? E sim, eles ainda não têm tanta destreza manual, manejo de articulação para fazer uma coisa boladona, para abraçar, um negócio meio bem robótico ainda. Só que, mesmo eles não tendo essa capacidade similar ao do ser humano, isso com o tempo, e com pouco tempo, vai bater aí o ser humano com a inteligência artificial e substituir por completo os cuidadores. Né? E aí, o que essas pessoas que são cuidadoras hoje, elas vão fazer? Né? O que as pessoas que estão, não só cuidadores, mas dentro do nosso cenário da enfermagem, que estão dentro da mesmice e não estão sendo mais do que o mesmo, eles vão fazer com esse cenário que está mudando constantemente. Né? E quando eu falo mesmice, eu não quero dizer apenas relacionado ao cuidador, né? Só trazendo aqui um adendo nisso daqui, e sim na enfermagem como um todo, porque a enfermagem está trabalhando com um modo arcaico de quando há 55 anos atrás, lá quando a Florence nasceu, né? O que você, enquanto profissional, seja velho, seja novo, está fazendo para você continuar atuando e vencendo essa batalha tecnológica? Se você não está fazendo nada, logo mais, você vai ser derrubado. Então, acho interessante você começar
a pensar nisso. Você pode falar assim, ah, Christopher, mas eu sou o melhor colaborador do time de punção e isso ninguém me tira. Cara, realmente, esse título, ele é apenas seu, mas você pode sim ser único, porque existem pessoas que, claro, consideram aquilo como sendo únicas, só que assim, internamente, eu considero que você é único. Só que assim, quando a gente pensa em outras instituições, você pode não ser único. Pode ter pessoas muito melhores em times de punções, ou até o cara da oncologia, o cara do ambulatório, que ele é muito melhor em função do que você. Então, o título, ele é interno. Você tem que caracterizar isso assim, pô, beleza, na minha instituição eu sou melhor. Só que em outras instituições também podem ter profissionais tão bons, ou até melhores quanto, do que eu estou falando aqui. Então, assim, esse exemplo da função, obviamente, né? Hoje a gente tem robô. Deixa eu pegar uma água aqui. Eu tô. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada no chat. Ó, o Rubem tá colocando uma coisa importante. Já comenta aí, Rubem. Então, hoje, dentro desse cenário da punção, a robótica está vindo com robôs, obviamente, né? Que eles escaneiam o local do vaso, eles fazem ultrassom Doppler arterial e venoso para melhor identificar a região ali das artérias e das veias para ter uma coleta mais precisa. Obviamente, com maior chance de assertividade do que um ser humano. Pode ainda não ter a destreza humana ideal e ser uma coisa meio desengonçada, uma coisa meio estranha de se ver nesse primeiro momento. Mas isso, com o tempo, vai bater o melhor profissional de coleta de qualquer lugar do planeta. Pode ser uma disputa, o robô vai bater. Então, imagina, você tem um robô que vai lá e coleta o sangue. Obviamente, como eu falei, ainda num modelo meio brutal, uma coisa um pouco estranha de se ver, mas com maior assertividade, menor chance de ter erro. E aí, com menores riscos para o paciente, isso faz o quê? Diminui vários outros custos, por exemplo, iatrogenia, evento adverso, saque. E aí, o que você me diz? Né? Quem que é melhor? Cara, na minha visão, um diretor ele não vai pensar duas vezes em contratar um robô para diminuir esses riscos e os custos no médio e longo prazo do que manter pessoas. Né? Então, a gente está entrando em uma era onde os seres humanos, que eles não se desenvolverem e saírem da caixa, se tornarem pessoas de valor, né, que eu repito aqui, que são pessoas que pensam diferenciado, que não são mais do mesmo, que estão fazendo acontecer, que justamente não param enquanto os outros estão parando, estão satisfeitos, né? E o enfermeiro de valor ele está lá continuando porque ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer provar para ele mesmo que ele é suficientemente capaz do que a grande maioria. Então, assim, cara, as pessoas, elas podem sim ser habilidosas manualmente e até talvez intelectualmente. Só que assim, cara, não adianta, não adianta. Seres humanos, eles são essenciais e eles não são descartáveis, obviamente, né, na grande parte das vezes. Só que uma hora isso vai acontecer. A máquina vai lá e o custo da máquina, a princípio no começo, é muito maior. Só que depois, em questão de eventos adversos, em saques e tudo mais, reclamação, é uma coisa que vale a se pensar, entende? Você pode falar assim, ah, Christopher, mas isso vai demorar para chegar. Cara, não pensa assim, porque como eu falei, na região norte e nordeste já chegou, né? É uma das regiões mais afastadas e já chegou. Por quê? Porque essas regiões elas são extremamente carentes de profissionais de saúde, inclusive na rede pública. Então, assim, por esses motivos que lá teve um atendimento já privilegiado, justamente para quê? Para potencializar o resultado dos tratamentos médicos, porque está faltando gente na área da enfermagem capacitada para isso, né? E esse fato abriu a possibilidade de uma menor concorrência e uma assistência diferenciada numa localidade como essa. Então, o que aconteceu? Para você ter uma ideia, 90% das informações disponíveis para qualquer ser humano nos últimos 2 anos foi criada, obviamente, né, que eu falei que agora na resposta, em 2 anos atrás. Então, 90% das informações que a gente tem hoje no planeta foi criada nos últimos 2 anos. Pensa num tempo que uma pessoa teria para absorver todo tipo de conteúdo, todo tipo de artigo científico, todo tipo de atualização que é contínua e constante, que a gente sabe disso, não preciso ficar falando disso aqui. E aí, o robô, o que ele faz? Em segundos, ele pega tudo isso, combina e dá um tratamento específico. Olha que coisa louca, né? Então, foi feito isso com a ideia do robô Watson, da IBM. Isso foi em 2011 que começou a ser testado. Inclusive, o robô bateu as pessoas mais inteligentes do planeta. E, cara, o que o robô ele faz? Ele diminui burocracia, ele ajuda a diagnosticar mais rápido e, consequentemente, propor um tratamento mais atual. Né? Por quê? Porque ele cruza a informação, ele vai pegando artigo, vai pegando tudo e pum, pronto. Em segundos,
3 segundos é a média que o robô ele tem de busca combinada com palavras e tudo mais, para ele chegar num tratamento diferenciado e falar para o médico, ó, segue esse caminho. Olha só o nível de coisa. Né? O Watson, nesse caso, do robô da IBM, ele está participando ativamente desse processo justamente para quê? Para facilitar o acesso e tratar de maneira rápida aquelas pessoas do Norte e Nordeste. Então já tem contrato com relação a isso. E aí você pode falar assim, quer dizer que você, enfermeiro, vai ser substituído? Cara, ainda é cedo para dizer. Mas o que eu digo é que em alguns mercados eles vão deixar de existir da noite para o dia. Então, por enquanto, quanto mais preparado você tiver, quanto mais preparado você tiver para dominar as ferramentas, sistemas, máquinas e tecnologias, melhor você vai substituir os profissionais que não sabem dominar a tecnologia. Então, por isso que eu falo, não adianta correr. Ou você vai de uma vez para aprender o negócio e passar na frente de todo mundo, ou você fica e daqui a pouco, quando for a leva, você vai junto também. É uma opção sua. Não é abandonar o paciente, e sim olhar, né? Por exemplo, assim, a pessoa fala assim, mas eu vou abandonar o paciente e vou ficar olhando só para uma tela de computador ou dispositivo. Não é assim, mas é tratar com exclusividade, com base no auxílio da tecnologia empregada à saúde. É sair daquela coisa de que tem que pegar por exemplo, Nanda Nick Nock, na minha época, eram calhamaços brutais. Talvez na época de alguns aqui também. Hoje em dia, por exemplo, o Rubem Cavalcante, que formou ano passado, isso hoje em dia tem na tela do celular, tem curso de sistematização da assistência fora da faculdade, que antigamente é só na faculdade, entende? Então, assim, entre os temas atuais, tá aí a multidisciplinaridade. Ou seja, são profissionais que estão trabalhando em conjunto, atuando dentro e fora dessas instituições, para o quê? Para trazer o melhor que tem para assistência e, consequentemente, diminui o tempo de internação, diminui risco, diminui tempo de infecção, ou risco de infecção, diminui corrente sanguínea, né, essa questão de infecção de corrente sanguínea e muitas outras coisas. Por quê? Porque, cara, imagina você colocar uma cirurgia guiada por um robô, né, a biotecnologia, a comunicação entre máquinas, que eu falei dessa questão de combinar informações e trazer um tratamento em 3 segundos. O uso de laser em tratamentos microinvasivos, né? Por exemplo, dependendo da área da estomoterapia, a galera usa um tipo de laser lá, o ILIB. Isso aí faz total diferença. E aí a pessoa que é da estomoterapia, ela sabe que se ela colocar um curativo fixo lá, sei lá, ginato, não sei o que lá de prata, faz muito tempo que, consequentemente, eu não faço um curativo físico. Então, assim, cara, ele sabe que o curativo físico vai perder pro laser. Então, assim, o laser é a melhor opção. Então, é isso que eu tô falando, de ter pessoas especializadas naquilo. Por quê? Porque a tecnologia vai vir e quem souber usar vai ter destaque, quem não souber usar vai ficar para trás e, consequentemente, vai ser substituído por máquinas da noite pro dia. Isso vai acontecer, já está acontecendo. E, cara, se você não correr, você vai viver na cova tecnológica que vai ficar aí chupando o dedo, né? Para não falar outras coisas. Mas vai ficar sem trabalhar, vai ficar falando, meu Deus, por quê? Em vez de ficar se perguntando por quê e pensando no futuro, cara, já começa a fazer hoje. Já sai da cadeira, tira a bunda da cadeira. É justamente assim, como é que eu posso ser hiperprodutivo? Cara, eu quero aprender isso aqui antes que todo mundo. Por quê? Porque depois você vira referência, a pessoa fala assim, procura fulano de tal, porque essa pessoa aqui resolve o negócio, não vai deixar a bomba pitando tanto. Por quê? Porque ela vai entender que tem ar na linha e tudo mais. Já aprendeu que o equipe tá errado, tá invertido. Então, assim, você vira referência. A pessoa fala assim, procura essa pessoa, porque é ela que vai resolver. Mas todo mundo não foi treinado no mesmo dia, no mesmo horário, ou com o mesmo tempo de treinamento? Foi. Só que você foi o cara que mais se interessou, ou a mulher, né? Que mais se interessou e foi lá aprender de fato o porquê que aquilo tá chegando, né? Tá chegando e vai mudar, e você sabe que vai mudar, só que você não negligenciou. Você não foi lá e encobriu aquilo falando assim, deixa eu empurrar aqui, deixa eu viver na zona de conforto, porque isso aí não vai dar certo, não. Se comprou, é porque vai ficar. Entendeu? Então, assim, cara, tira a bunda da cadeira, para de ficar sentado, vai lá, aprende o negócio, faz acontecer para você se diferenciar. Porque, de fato, quando ela for se pegar, vai te cortar também. E se você tiver diferenciado, obviamente, possivelmente, isso não aconteça contigo, beleza? A implantação, por exemplo, de políticas de controle de doenças de forma preventiva, diagnóstico precoce, né, com essa relação de informação que a gente falou, o tratamento de drogas-alvo na oncologia e na pesquisa clínica, né, visando justamente a cura e o aumento da sobrevida, bem como a redução da incidência da mortalidade, como essa questão de doenças como tidas incuráveis. E aí, por que é importante você se qualificar, tirar a bunda da cadeira e ir lá fazer o negócio acontecer? Porque quanto mais profissionais qualificados tiverem, a tendência é ter profissionais mais preparados e ter profissionais que têm a exigência do produto que está chegando, da tecnologia que está chegando, antes de todo mundo,
e que provavelmente não vai ser perdido, né? Então, por quê? Porque isso passa a ser um pré-requisito de você ser uma pessoa que, de fato, se preocupou em estar se envolvendo com a tecnologia e não negligenciando a tecnologia. Como eu falei, na hora que vier, vem para todo mundo, e quem sabe fica e quem não sabe sai. Basicamente isso. Né? Algumas dessas questões de... Deixa eu só ver aqui. Beleza, beleza. Já comenta aí no chat. Né? Algumas dessas são, por exemplo, autocontrole de questões emergenciais, que a pessoa ela tem que ter isso mentalmente, não precisa de um robô para falar para ela que ela precisa ter. Então, por que eu falo isso? Porque, cara, isso é um diferencial que hoje ninguém está fazendo. Então, tudo bem, existe a tecnologia chegando, existem as máquinas chegando, equipamentos e tudo mais. Só que as pessoas elas não estão tendo o mínimo de autocontrole em questões emergenciais. Viu emergência, ao invés de fazer o que tem que ser feito, corre. Por quê? Porque tem dúvida. Não dúvida do que fazer, mas ela tem dúvida porque ela nunca fez isso, porque ela não foi capaz de se jogar no fogo e aprender o negócio ali na prática da coisa acontecendo. Treinar no boneco é lindo, o boneco, ele morre, mas ele vive de volta, né? Só que no ser humano não é assim. Então, cara, precisa ter autocontrole em questão emergencial, e isso não é um robô que precisa falar. Eu estou aqui dizendo porque isso é exigido não só do enfermeiro, mas do técnico, do auxiliar, da liderança, e assim por diante, da parteira, e por assim vai. Vontade de ajudar o outro e servir ao próximo são coisas, cara, que não se vê mais dentro da enfermagem. A pessoa fala assim, não, terminei meu trabalho aqui, vou ficar aqui vendo meus vídeos no celular, vou assistir uma série. Cara, não. Porque quanto mais você se dispõe a ajudar uma pessoa da sua equipe, além de você estar interagindo com a sua própria equipe, trazendo confiança e trazendo que você sim está preocupado com o time, né? Que o jogo só termina quando o juiz apita e depois que apita acabou mesmo, que é a passagem de plantão, cara, você tá ali lutando para fazer acontecer e as pessoas vão começar a retribuir isso para você. Então não pensa que não tem que ajudar, não tem que servir o próximo, você tem que fazer isso cada vez mais. Mas eu sou mais novo, eu tenho que fazer isso. Obviamente você tem que fazer brutal. Mas eu sou mais antigo, eu não preciso mais fazer isso. Errado. Quem é mais antigo tem que fazer também, se não igual ao cara que é novo, pouco menos. Mas tem que ser feito sim. Paciência e dedicação com o paciente. Cara, quantas vezes a gente vê pessoas agredindo? Tem sim pessoas que agridem profissionais de saúde, mas tem pessoa que agride também paciente. A gente vê isso em caso de idoso, criança é mais comum, por quê? Porque adulto a pessoa revida, então isso fica mais difícil, né? Mas assim, cara, paciência e dedicação para o paciente é escutativa. A gente aprende na faculdade, mas faz? Mas tá corrido. Tá corrido? Então vamos pensar direitinho. Talvez você não está priorizando direitinho algumas coisas. Talvez você está deixando de lado de fazer uma coisa que é importante para fazer uma coisa que é de futilidade, de ficar na Copa conversando por 30, 40 minutos, uma hora, ao invés de estar fazendo uma assistência adequada, entendeu? Capacidade de trabalhar em equipe, que foi aquilo que eu falei, para justamente você servir o próximo e ter uma interação legal, buscar atualização e aperfeiçoamento profissional, não só dentro da área da saúde, mas fora. Então, por isso que eu trouxe aqui 5 ascensões para os futuros enfermeiros. Isso cabe, claro, ao profissional da enfermagem, tanto auxiliar quanto técnico, só mudar as palavras e colocar aí para os enfermeiros, beleza? Número 1, a ascensão profissional do parto humanizado. Cara, o Brasil é o segundo país onde é feito mais cesáreas no mundo. Então, assim, hoje em dia a gente vê profissionais especializados, equipe médica, com enfermeiras ou enfermeiros, né? Geralmente são enfermeiras, mulheres. Então, assim, que vão trabalhar especificamente com isso para justamente o quê? Sair da área ambulatorial, sair da área hospitalar, para ficar numa clínica e aí ganha muito bem, obviamente, claro que a médica, por ser a fundadora da clínica ou por ser a coordenadora daquele sistema e ter a técnica que vai tirar aquela criança dali de dentro, não que o enfermeiro obstetra não possa fazer isso, mas em conjunto, o trabalho feito, né, isso que eu estou querendo dizer aqui, é uma das áreas que estão aí para justamente na tecnologia a pessoa sair da área hospitalar e ir para uma parte ambulatorial. Então, tem pessoas hoje em dia que são especialistas nisso. Então, cara, vamos procurar isso também, né? O segundo ponto são enfermeiros de práticas integrativas. O que são enfermeiros de práticas integrativas? São aquelas pessoas que, cara, acreditam que medicamentos são importantes, cirurgias são importantes, mas treinamentos, tratamentos alternativos também são as soluções para algumas determinadas doenças e são indispensáveis hoje em dia. Então, tem muitas clínicas voltadas hoje para esse tipo de abordagem. Por exemplo, o Reiki, acupuntura e outras abordagens. Inclusive, em Portugal, é um país... Eu falei Portugal igual português mesmo. Em Portugal, é um país pioneiro em integrar o Reiki à enfermagem. Então, por exemplo, eu mesmo
quando eu me formei, eu fui cursar toque terapêutico, que é similar ao Reiki, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas toque terapêutico é um tipo de terapia complementar. E eu utilizei muito no transplante de medula óssea, utilizei muito dentro do cuidados paliativos. Então, assim, quando eu me formei, já há mais de 10 anos atrás, eu já estava visando isso e agora está acontecendo para eu estar aqui falando para você depois de 10 anos para você buscar, né, uma maneira de ascensão na área, práticas integrativas e alternativas. Terceira parte é justamente cuidados paliativos. Cara, cuidados paliativos, né, em pacientes que muitas vezes eles possuem, não possuem uma possibilidade de cura, mas significa que pode ser dado um alívio para aquele paciente, para que ele continue vivendo, não necessariamente instalando drogas M1, M2, M3 para sedar o paciente, ele consequentemente deixar esse plano, né? Mas justamente para quê, cara? Para aliviar o sofrimento dele, para ele continuar exercendo, muitas vezes, né? Claro que no Brasil entra no cuidados paliativos quando a pessoa já está em estado terminal, só que fora do Brasil não é assim. Você identificou a doença, sabe que aquilo não tem um tratamento hoje específico, né? É feito várias coisas, mas também cuidados paliativos aí para estimular aquela pessoa a viver na máxima potência que ela puder viver até o último dia de vida, né? Muitas famílias e a carreira está ganhando cada vez mais destaque com relação a isso, porque tem profissionais saindo do hospital para justamente cuidados paliativos na casa, para ter aquela questão da morte humanizada, para a pessoa não morrer no hospital, para morrer próximo da família. Então, cara, é uma maneira também, justamente aí, de se atualizar e ter uma ascensão dentro da carreira. Quarto ponto, atenção terciária privada. Olha isso aqui. Atenção terciária privada é aquele profissional de enfermagem que ele atua em um nível de assistência dentro da hospitais particulares, clínicas de imagem, que são voltadas para a etapa do cuidado na saúde. Basicamente são o quê? Aparelhos de ressonância, cirurgias de alta complexidade como neurocirurgias, tratamentos de radiofrequência direcionados no intraoperatório. Então, assim, é um tipo de assistência que envolve que o profissional ele esteja constantemente buscando, por exemplo, uma pós-diagnóstico por imagem, que inclusive eu também tenho, eu trabalhei com isso. Então, assim, inclusive foi até um ponto que uma outra enfermeira de uma página importante veio comentar que ela não conhecia enfermeiros de diagnóstico por imagem, estou eu aqui justamente para isso. Então, assim, a atenção terciária privada é justamente profissionais que estão fazendo uma diferença também dentro dessa questão de ressonância, cirurgia de alta complexidade, radioterapia de alta intensidade, focalizada no intraoperatório, obviamente, tudo mais. 5, profissional de instituição de longa permanência, que também se liga ao ponto de cuidados paliativos, né? De 2006 a 2016, o número de idosos, ele dobrou 50%. Então, assim, se era 100, foi para metade, obviamente, né? Eu falei errado aqui, dobrar, mas foi para 50%. Então, cara, longa permanência é o futuro, porque está tendo até reforma da Previdência. Não quero entrar em política aqui para falar se é certo ou não é o momento, também não é, enfim, não é. Mas assim, cara, o país está ficando idoso. E assim, quanto mais pessoas idosas tiverem, mais vai consumir o sistema de saúde, tanto público quanto privado. E assim, o que as pessoas estão fazendo para se diferenciar, para não ser mais do mesmo? Vai acreditar assim, não, estou fazendo uma pós em gerontologia, geriatria, porque vai ter muito idoso. Tá, mas isso aí porque não faz, entendeu? Não precisa, tem que ser diferente. Não pode ser o mesmo, não pode ser mais do mesmo, entendeu? Fora tudo isso, você ainda não pode deixar de ter uma produtividade, uma proatividade contínua. Então, cara, tem que fazer e sem fim. Por quê? Porque você tem que fazer diferença. E não é fazer porque, eu quero ser visto. É fazer porque você é na essência, porque você quer se diferenciar, porque você não quer ficar para trás, porque você não quer que na hora que a era tecnológica que já está sendo inserida dentro da área da saúde chegar e chega com mais força, você fica aí para trás. É você ter paciência em amplitude. Paciência em amplitude, assim, não é ser um monge budista, não é da noite para o dia que a gente tem isso. E, obviamente, que eu falo que uma das maiores, como eu posso dizer isso? Um dos maiores fundamentos para alcançar uma paciência em amplitude é justamente meditação. Um dos maiores formatos é meditação. Só que eu não quero te falar para fazer meditação, né? Porque depende muito de pessoa para pessoa. Você pode falar assim, mas eu não tenho tempo, mas é isso, é tá corrido, eu não consigo me concentrar, eu acho que meu pensamento... Enfim, não quero entrar em meditação aqui, mas é ter uma paciência em amplitude. É você, cara, não importa o que esteja acontecendo, você tem o sexto ponto, né, que eu ia falar, que é controle emocional e gerenciamento de conflitos. Tá acabando o mundo lá de fora, dentro você tá em paz interna. Paz interna, assim, brutal. Então, assim, cara, é enxergar
que fora tá acontecendo várias coisas, mas dentro você tá com tanta paciência e amplitude, com tanto controle emocional, com tanto gerenciamento de conflito, que você por dentro tá tranquilo. E o mundo lá fora tá se acabando, né? Então é você gostar de pessoas, sim. Por quê? Porque, cara, pessoas não vão deixar de existir. Pessoas vão continuar existindo. Então, se você não gosta de pessoas, talvez eu te questionaria se você está na área correta, né? E também não estou aqui para te julgar se você está ou não, mas tem pessoas que entram na enfermagem justamente porque é uma oportunidade de entrar em um emprego que acaba recebendo um pouco mais do que outras áreas. Basicamente isso. Também ter flexibilidade total como ser humano e profissional. Flexibilidade total é justamente o quê? Multitarefa, sim, só que de uma maneira pensada para que você priorize e faça menos no futuro do que você está fazendo hoje. Então, por que eu falo isso? Menos é mais. Então, é você fazer hoje muito mais, igual aquele exemplo do curativo que eu dei, porque quanto melhor você tratar um curativo hoje, uma ferida hoje, menos tempo despendido você vai ter amanhã. Então, menos é mais. Você vai conseguir ter mais tempo para dedicar para certas atribuições do seu plantão, priorizar direitinho, fazer o que precisa ser feito, não deixar rápido passar e assim por diante. E uma resiliência sem tamanho. Resiliência sem tamanho porque, cara, entra junto naquela questão do controle emocional e da paciência em amplitude, certo? E eu queria dizer que é o seguinte, Elon Musk e o futuro da saúde. Eu não sei se vocês conhecem Elon Musk ou não, mas é um bilionário aí, e dono da Tesla Motors, dono da SpaceX, dono de várias outras empresas que visam tecnologia. E o cara está dentro da área da saúde também. Por quê? Porque ele quer melhorar a questão da saúde, quer promover a longevidade, quer tornar as pessoas imortais. Então, assim, não quero entrar muito nesse contexto. Mas o cara está criando carros autônomos, carros que não precisam de pessoas para dirigir. Então você interpreta isso para um sistema de saúde, que daqui a pouco são robôs trabalhando como cuidadores, como pessoas que estão fazendo função, como pessoas que estão operando. Hoje, claro que já existe o robô da Vinci em vários hospitais aqui em São Paulo, só que assim, ainda depende de um profissional lá dentro do robô para justamente manipular as pinças. Só que daqui a pouco, nem isso precisa mais. Você só precisa de alguém, ou talvez nem alguém, para colocar o paciente na maca, e aí depois cobrir com os campos e tudo mais, fazer a asepsia, e daqui a pouco o robô está fazendo tudo sozinho. Então, assim, o Elon Musk é um dos caras que, por exemplo, está pensando em tudo isso. Carros autônomos, que não precisam de pessoas para dirigir, dispositivos que são parecidos com o celular, onde você vai respirar dentro desse dispositivo, ele vai identificar cerca de 55 marcadores genéticos. Então, você não precisa nem fazer mais um exame de sangue. Você vai respirar e aquilo lá vai dizer, provavelmente você tem tal tipo de doença, procura um profissional tal. E você já vai direcionado e pá, como se fosse um exame de sangue. Então, assim, facilitar, né? Inteligência artificial, ele está combatendo isso. Claro que eu entendo que existe toda uma questão relacionada a como se fosse planeta dos macacos, mas, assim, ele quer implantar chips nas pessoas para criar um humano cibernético, né? Uma pessoa que tem características de máquina e também características humanas, justamente para combater a inteligência artificial, porque ele diz que uma vez que a inteligência artificial for mais inteligente que um ser humano, ela pode dominar a existência humana. Então, assim, justamente fazer aquilo que acontece no planeta dos macacos. Mas, enfim, isso é apenas um panorama geral aí que eu quis passar para você, justamente porque, cara, a tecnologia, ela não é só essa que a gente conhece. Coisas estão acontecendo. Para você ter uma ideia, fora do Brasil, numa cidade lá nos Estados Unidos, uma cidade do interior, que ainda é pequena, está sendo testado, mas isso já é realidade desde antes de 2018, se eu não me engano, táxi e Uber sem motorista. Então, assim, cadê as pessoas? Cadê o taxista que era, não, porque eu vou viver nisso aqui para sempre, ou o cara do Uber? Não tem, não tem. Então, assim, não adianta você ficar pensando que a enfermagem é a profissão que vai depender da assistência. Pode no começo, sim, mas no futuro é bem provável que as máquinas comecem a assumir. E, obviamente, né, isso já tem dentro do centro cirúrgico, já tem na punção de vaso para coleta de sangue, e já tem outros determinados sistemas que a gente comentou aqui. Só que é o seguinte, ainda é arcaico, ainda é aquela coisa bem robótica, bem bruta? É. Só que isso não vai demorar muito para substituir pessoas. Pode, por exemplo, não substituir de uma vez, mas isso vai acontecer. E aí, para onde que a gente vai? O que, que vai estar sendo feito, né? A pergunta que eu me faço sempre é assim, cara, o que, que eu estou fazendo hoje que é só meu? O que, que eu tenho de melhor que só eu consigo entregar? Então, é nisso que eu vou focar. Por quê? Porque eu sei que depois, né, a máquina ela pode não conseguir entregar isso. E aí, pode ser que dentro de um hospital exista o profissional e exista o robô. Então, assim, ainda nessa integração pelo robô não ser uma coisa tão, assim, habilidosa, não ter aquela destreza,
ainda precisa do ser humano. E aí, algumas coisas precisam do ser humano para serem executadas, ou para serem checadas, para serem avaliadas. Mas, cara, o robô, ele tá aí, né? A tecnologia está vindo para justamente incorporar em várias situações, e a enfermagem não vai ser uma coisa que vai ser bonita e vai ter pessoas. Cara, vai acontecer, não vai ser, claro, tão próximo, mas já está acontecendo, e eu acredito que até no máximo 10 anos já vai ter muita, muita evolução, justamente porque as pessoas que trabalham com tecnologia, Elon Musk e China, as coisas assim, estão aí destruindo, inclusive na China, comentei, né, tem um robô lá que cuida de idosos. Então a pessoa tem um robô em casa e o robô ele anda, ele se comunica e só não abraça de uma maneira tão bonitinha, mas já está acontecendo. E aí, cara, você pode falar assim, Christopher, mas cara, o que eu vou fazer? Eu perguntaria para você, o que você está fazendo para você se manter empregado no médio e no longo prazo? Você pode falar assim, Christopher, eu precisava estudar mais. E aí você fala assim, mas eu não tenho tempo. Cara, você não tem tempo, você não tem 5 minutos que você para ir no banheiro. Muitas vezes a pessoa usa o celular no banheiro, dependendo do tempo que ela for demorar. Por quê? Porque, cara, é o momento dela. Então, assim, ao invés de ficar assistindo série, ao invés de ficar assistindo meme no Instagram ou procurando vídeos que não agregam no YouTube, cara, pega 5 minutos. Você não tem 5 minutos para estudar, para fazer um aprimoramento, para tirar aquela ideia do papel e fazer acontecer. Não, a pessoa fala assim, não tenho 5 minutos. Se você não tem 5 minutos, cara, não toma nem banho, entendeu? Não vai no banheiro. É simples assim. Talvez, não é que não tenha 5 minutos, mas é porque não é uma prioridade para você. Ou talvez você não enxergue isso ainda. E aí, né, vai depender de cada um. É justamente por isso que eu lá faço treinamento de enfermeiros de valor, porque, cara, lá não tem mimimi. Tem resultado acontecendo. Inclusive, vou postar daqui a pouco o que a Martina me enviou, justamente porque, cara, é execução, não é mimimi. É a pessoa entender que, cara, a prioridade para ela é justamente por quê? Porque não é uma prioridade, entendeu? Mas eu quero me estender aqui justamente para não ficar muito repetitivo. Deixa eu ver aqui todos os comentários para a gente responder todas as dúvidas. Vamos lá. E se alguém tem dúvida aí, manda aí. Enfermagem e nefrologia. Hoje é evidente o aumento do uso da tecnologia computacional nas instituições de saúde. Vem apresentando o impacto da profissão da enfermagem. Os enfermeiros estão se deparando com novos e complexos desafios com respeito à implantação, uso e avaliação. Deixa eu ver que eu expandi aqui. Avaliação e desenvolvimento de novas tecnologias. A enfermagem precisa saber que não são só máquinas que estão invadindo a área clínica. Os sistemas de informação estão influenciando como os enfermeiros desenvolvem seu trabalho. Exatamente, Valdênia. Valdênia da enfermagem e nefrologia. Cara, sistemas estão determinando a maneira que os enfermeiros precisam trabalhar. Então, olha isso, né? Antigamente, você fazia o Braden, você fazia o Fugulin na mão. Cara, eu fiz muito isso. Só que assim, e tinha que ficar com as fórmulas e aquela coisa louca. Hoje em dia não precisa de nada disso. Hoje em dia você tem aplicativo que faz isso, tem o próprio sistema dentro do hospital que já faz ali a soma e dá a escala para você pronta. Então, assim, e a partir daquilo, você vai ter uma conduta. Então, e às vezes, nem precisa ter conduta, porque a conduta já está. Não precisa nem pensar na conduta, porque a conduta já está vindo do sistema. Faça isso. Por quê? Para otimizar o negócio e dar mais agilidade no processo. Só que nem isso, às vezes, a pessoa está fazendo. Então, assim, está negligenciando a saúde com base na tecnologia, na era da tecnologia, das máquinas, da informação, e justamente não fazendo o trabalho acontecer. E, cara, na verdade, isso não vai se perpetuar por muito tempo. Vai depender, obviamente, de você. E, cara, se você não fizer, alguém vai fazer. E daqui a pouco, quando tiver um corte, alguma coisa, basicamente não precisa nem pensar em quem que eles vão desligar. Michele Crepaldi entrou. Rubem Cavalcante chegou. Enfermagem e nefrologia. Podemos ver que todas essas aplicações das tecnologias da informação e comunicação em enfermagem visam uma sistematização do conhecimento para qualificar a assistência e a gestão do cuidado dos nossos pacientes. Exatamente, Valdemir. Não tiro nem coloco nada. Vou nem falar mais aqui, porque, cara, você já falou tudo. A Beatriz Carvalho falou que não é da época dela o termômetro. Cara, duvido. Enfermagem e nefrologia. Lhe confesso que ainda existem esses termômetros por aqui, viu, meu amigo? Há quem ainda não queira aderir às novas tecnologias. Então, existem sim lugares que, cara, tem hospital grande que doa equipamentos e tá tudo bem utilizar. Só que, assim, no caso do termômetro, é mercúrio, é vidro, né? Então, assim, é um pouco complexo. E aí, às vezes, a pessoa ela acha que ela tá tendo um benefício, sendo que ela tá tendo um malefício. Por quê? Porque se ela cortar um paciente
com vidro e com mercúrio, cara, depois daquilo para cicatrizar, um inferno, vai demorar anos, né? Talvez igual uma úlcera diabética aí. E, cara, e aí, entendeu? Então, assim, a pessoa enxerga, a gente ganhou isso daqui, ou nós ganhamos isso daqui, vamos usar. Cara, só que às vezes você tá mais prejudicando do que ajudando. Mas é porque não tá errado. Às vezes a pessoa ela não tá enxergando que isso é uma coisa negativa, que isso é uma coisa que vai dar mais trabalho para ela do que poupar trabalho, do que poupar horas de trabalho, né? Então, ser produtivo é exatamente isso, né? De cara, você também pensar nessa questão de falar assim, poxa, é se questionar. Será que se eu fizer assim? Será que se eu fizer assado? Será que se eu usar um termômetro de mercúrio e eu quebrar não vai dar problema? Não só pro profissional, mas pro paciente. Cara, produtivo é a pessoa ficar pensando e trazendo, sim, maneiras com que ela faça melhor em menor tempo. E que, na verdade, pode ser não menor tempo no curto prazo. Mas, cara, pensar que, assim, uma coisa errada agora pode prejudicar uma coisa errada no médio e longo prazo. Então, fazendo direitinho, dá tudo certo. Então, não tem porquê. Não tem porquê. Rubem Cavalcante. Deixa eu só expandir aqui, Rubem. Vamos lá. Vi em alguns locais que os diagnósticos de enfermagem faziam parte do sistema do hospital. Isso, ao meu ver, é algo falho. Via muitas vezes enfermeiros marcando qualquer coisa e pronto. Talvez eu esteja falando abobrinha, mas acho que os diagnósticos de enfermagem prontinhos, só para os enfermeiros marcarem o sistema no papel, deixam a assistência a desejar. Rubem, é o seguinte, o sistema, quando ele cria uma sistematização da assistência de enfermagem, uma SAI, cara, é muito bem planejado, muito bem pensado. Só que existem sistemas que são caros e investidos muita grana, e existem sistemas que são caros, mas não são tão caros quanto os outros. Consequentemente, não significa que o que é mais barato é pior. Só que muitas vezes ele tem algumas falhas. Né? O mais caro ele também vai ter, porque tudo precisa ser alimentado o tempo todo, a questão muda, né? Humanos são mutáveis. Então aquilo precisa ser renovado. Inclusive, se sair aí um novo Nanda e assim por diante, uma nova Nanda e assim por diante. Então, assim, o que é o problema? E eu já vi muito dentro da sistematização, nessa questão da era digital, a pessoa faz o seguinte, copia e cola, e às vezes só vai lá, vê o do anterior, e geralmente tem lugar que tem duas telas, então a pessoa consegue ver o anterior nessa tela e colocar o novo aqui, então ela só vai transcrevendo as informações, ou seja, fazendo copia e cola. E aí, cara, você vê que o paciente não tem mais sonda vesical há 5 dias, e aí quando aquele paciente rodou, né, porque tem aquela diferenciação, aquela divisão, enfermeiro da manhã faz de tal a tal leito, enfermeiro da tarde faz de tal a tal e da noite faz de tal a tal. Só que é o seguinte, às vezes o paciente da sistematização da noite, ele vai para de manhã, ou ele vai para tarde, ou da tarde vai para de manhã, assim por diante. Então, assim, aí você vê que o cara há 5 dias tá falando que ele tava com sonda, mas na verdade ele não tá mais com sonda há muito mais dias. Só que o quê? Por quê? Porque o sistema copia e cola. E aí a pessoa acaba enfraquecendo, empobrecendo a enfermagem, porque fala, eu não tenho muito tempo, eu tenho que fazer isso aqui correndo. Cara, mas não é assim. É questão de priorizar Pô, eu também já tive plantões aí surreais de ter demanda de emergência, de ter demanda de transfusão sanguínea, de ter reação alérgica, de ter tralho no plantão, que é um tipo de reação alérgica que muitas vezes leva à morte numa questão de transfusão sanguínea. E assim, não é por isso que eu deixava de fazer uma sistematização afinco, de ir lá e avaliar o paciente. Tem paciente que fala demais, tem paciente que fala de menos, então isso é questão de compensar, de você criar estratégia para isso. E aí o que acontecia? A pessoa ia lá, fazia, e quando eu pegava aquilo, eu falava assim, poxa, olha só, né? E eu não me comparava, não. Eu falava assim, pô, eu tô fazendo, e a pessoa não. O que eu fazia? Eu pensava assim, poxa, que bom que eu estou conseguindo fazer, que bom que eu estou tendo esse nível de atenção e que eu não estou sendo mais do mesmo, que eu não estou copiando simplesmente uma informação aqui, porque, cara, eu quero ficar na Copa por 40 minutos, uma hora, comendo bolo, jogando conversa fiada aí sobre uma série do Netflix, do que ficar fazendo o que eu estou sendo pago, mas na verdade não pago, né? Porque você é remunerado pelas horas que você entrega, pelo serviço que você entrega de qualidade. Então, assim, todo mundo infelizmente, né? Todo mundo é pago ou remunerado pelo número de horas igual. Só que uns entregam muito e uns entregam muito pouco, quase não entregam. Mas, enfim, não quero entrar nesse ponto aqui, mas de fato, assim, quando a pessoa copia e cola, ela está empobrecendo o sistema, não só da enfermagem, mas como a equipe como um todo. E, cara, que confiança que uma liderança ou que um outro enfermeiro que seja mais novo vai ter em falar assim, poxa, olha só esse cara, entendeu? Ele consegue ficar na Copa por uma hora. Só que, cara, tá deixando a assistência de lado. E aí, não tá fazendo nem a assistência arcaica que a gente falou no começo dessa aula. É complexo.
Daiane Araújo colocou aqui, ó, exatamente. Por exemplo, a avaliação de um paciente em UTI pelo monitor, você já consegue ter uma base mais ou menos de como que ele está. Se houver um monitor que faça o exame físico da enfermagem, complica, né? Exatamente. Ainda bem que não existe isso, né? Porque senão fica esse exemplo aí da sonda vesical que o cara tinha 5 dias e tá quase de alta da UTI, e, na verdade tá mantendo e fica essa bagunça. Mas assim, que bom que ainda existem profissionais e que não existem sistemas que façam isso, né? Que monitoram, obviamente, parâmetros ventilatórios, que monitoram parâmetros hemodinâmicos. Só que assim, que bom que para aí. Porque a hora que controlar tudo, aí pronto, né? Aí pô, vou lá pro conforto e ó, vou até colocar as pernas para cima, vou dormir, vou ficar 6, 12 horas no plantão, ou 24, dependendo da região do país que você tá, e vou ficar lá tranquilo, porque, cara, tá sendo assistido mesmo, entendeu? Só que não é isso. As máquinas, elas precisam sim de um certo acompanhamento, de um certo controle, só que, cara, a diferença de um profissional que faz acontecer, de um profissional que deixa acontecer, e aí depois quer responsabilizar os outros, ao invés de se autorresponsabilizar, ser responsável o suficiente de bater no peito e falar assim, pô, isso aí, cara, foi minha culpa, por quê? Porque eu fiquei lá na Copa uma hora, ao invés de estar aqui. Só que ninguém fala isso. Ninguém em termos. Porque, assim, as pessoas que estão dentro do treinamento de enfermeira de valor, elas batem no peito porque elas aprendem lá o que é ser autorresponsável o suficiente para chegar na hora, independente do que acontecer, ir lá falar o que aconteceu, que ela é responsável, mas também internalizar o que ela precisa saber, o que ela deixou de fazer, para numa próxima vez aquilo não acontecer. Exatamente isso que a enfermeira de valor traz. Enfermagem e nefrologia, concordo com você, Rubens Alves. Às vezes quer ganhar tempo e acabam realizando Ctrl-C, Ctrl-V. Aí, ó, até a Valdênia comentou que acontece isso da SAI passada. E muitas vezes o paciente nem está apresentando aquele tipo de alteração e a intervenção e os cuidados está lá sem ao menos o enfermeiro exatamente ter de realizar uma visita ao paciente. E o mais triste é quando os profissionais percebem isso e começam a questionar sobre o cuidado realizado ao paciente, cuidado prestado pela enfermagem. Aí, aqui do comentário dela, mas justamente ela falou aquilo que eu falei acima. Que confiança que a equipe vai ter de ter um enfermeiro que está lá e está passando pano superficial, né, em cima do que ele tem que fazer. Que confiança a equipe vai ter de ter um líder que está enganando as pessoas. Primeiro ele está se auto-enganando, mas talvez ele não está vendo isso. Eu acabo pensando que talvez ele não está vendo, né? Vou agir por esse lado. Mas assim, que confiança que a equipe vai ter de olhar pro cara e falar assim, pô, esse cara aqui ele é o espelho, será que ele é espelho mesmo? Será que eu devia me espelhar nesse cara para daqui a certo tempo eu... Aí a pessoa fala, não, acho que eu não quero isso não, quero isso não, é melhor eu mudar de área, eu vou vender bala, vou vender ovo de Páscoa, eu vou vender Natura, Avon, Mary Kay e assim por diante, do que ter um exemplo desse, entendeu? É por isso que as pessoas estão, provavelmente, desestimuladas. Claro que tem uma questão aí de 30 horas, salário, né? Só que assim, cara, as pessoas não estão fazendo o mínimo, não estão fazendo o mínimo e estão cobrando como se estivessem fazendo aí, putz, absurdos. Claro que existem profissionais que estão fazendo assim brutalmente o serviço do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, só que tem pessoas que não estão fazendo nada, entendeu? Para não falar um palavrão aqui. Ó, Daiane Araújo, um lado positivo também é que pode poupar o tempo do trabalho de um enfermeiro, já que sempre tudo sobra para enfermagem. Sobra para enfermagem, só que, cara, dá para não sobrar, desde que a pessoa trabalhe com inteligência, justamente o quê? Prevendo e mitigando as coisas que vão acontecer. E não é só prever e mitigar como a maioria dos enfermeiros fazem, é ter uma inteligência absurda para justamente prever 2 passos à frente da maioria dos enfermeiros. E aí, 2 passos à frente que ninguém está enxergando. E o cara já está vendo por quê? Porque ele tá fora da caixa, ele tem uma mente diferenciada, ele não fica sentado esperando acontecer, ele tá fazendo acontecer. Então, é justamente isso que, cara, eu levo para o enfermeiro de valor, porque, cara, as pessoas que estão dando resultado são as pessoas que estão fazendo acontecer e não deixando acontecer. Desde Araújo, isso é a realidade em vários hospitais. Já vi enfermeiro trazendo sai pronto de casa. Nossa, meu Deus, já vi muito médico fazendo isso com evolução pronta. A Grace Kelly, verdade. Vão lá apenas em um clique, avaliam o grau de dependência do paciente, sem ao menos fazer um exame físico eficaz. Vão lá e vão clicando na pressa, qualquer coisa, e acaba atrapalhando muito no dimensionamento correto da unidade. É muito perigoso, pois muitos não sabem usar essa ferramenta de forma correta. A tecnologia é a realidade, porém, alguns usam como comodismo. Exatamente. Vai clicando e, de repente, o cara que não tinha sonda nasointeral, em um dia ele aparece com sonda nasointeral, na próxima ele já não está com sonda,
E aí você vê que, na verdade, foi copia e cola, falta de atenção, a pessoa quer passar o gato ali, enfim. Ó, a enfermagem de nefrologia colocou aqui, ó, Deise Souza, exemplo. O profissional diz que realizou a SAI e quando a neonatologista chega para realizar a visita, encontra o RN e hipóxia. Meu Deus do céu. E a enfermeira diz que havia acabado de realizar a SAI, sem nenhuma alteração, a menos de 3 minutos de visita. Complicado, né? E aí gera um risco maior para o paciente. Uma vergonha para a enfermagem. Triste. Thaís Trindade, um outro exemplo, locais que... Colocou aqui, ó. Locais para trabalhar, a pessoa precisa saber usar o computador para lançar a sua produção, procedimentos no sistema. E ela não sabe fazer, sempre usa desculpa para não aprender como usar. Diz que na época dela não existia isso. E essas coisas são atuais, não sabe fazer. Ou se acomoda e não se atualiza. Exatamente, é tipo o exemplo do termômetro que eu falei, ou Thaís Trindade. Meu, se fosse assim, eu não ia aceitar nunca, nunca usar nada mais nada menos que um termômetro de vidro com mercúrio. Por quê? Porque, cara, eu aprendi assim. Só que não é mais assim. Eu cheguei, não trabalhei com isso, mas eu cheguei a ver dentro do quartel seringa de vidro. E assim, imagina uma pessoa que usava seringa de vidro que afiava o bisel da agulha para usar nas outras pessoas, que não tinha naquela época esterilização. Então, assim, a pessoa fala assim, não, agora a agulha é descartável? Não. Eu só uso agulha que eu afio o bisel com seringa de vidro. Cara, não existe, não existe. Na modernidade que a gente está, com essa questão de propagação de doença, risco de infecção e coisas assim, não, a pessoa que não se adequar, ela fica de fora. Então, assim, uma hora que a pessoa fica correndo da tecnologia, porque na minha época, 20, 30 anos atrás, eu não usava o computador, eu usava um papel. Cara, só que tá mudando. Prontuários eletrônicos, não mais prontuário. Tem lugar que tem prontuário físico, não só para auditoria, mas prontuário físico mesmo, no escaninho lá do paciente. Só que assim, tá mudando. E se você não mudar, você vai ficar para trás. E aí? Como é que você vai falar depois assim, a instituição me demitiu porque eu não sabia usar o computador e não me capacitou? Cara, a instituição não precisa pagar um curso para você. Tem instituição que faz isso. Mas ela não precisa pagar um curso para falar assim, ô ser humano iluminado de luz que se formou há 30 anos, vai nesse lugar aqui que eu estou pagando para você fazer o curso de informática X. Não vai fazer, cara, isso parte do interesse, da atitude, da vontade da pessoa de fazer acontecer. E assim, tirar a bunda da cadeira, de sair mesmo e falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é o futuro. E entender que isso vai chegar. E assim, dando exemplo do computador, já chegou há muitos anos. E a tecnologia está chegando exatamente dentro dessa parte aqui que a gente falou, para arrebentar com tudo e fazer a coisa acontecer com uma melhor possibilidade de acertos do que erros. Rodrigo Policarpo, concordo com o que você disse, porém acredito que essas novas tecnologias vão estar muito longe do SUS, pois o governo não se preocupa com a população. Olha aí, Rodrigo, eu comentei lá sobre a região norte e nordeste do país que tem, cara, associação com a IBM, com a questão lá do computador, como é que eles chamam? Não lembro o nome do computador. Eu ia falar Asus, mas não é. Asus é um tipo de como chama? De processo de computador. Watson, nome Watson. Então, cara, já tem associação lá com a IBM para utilizar o computador Watson. Por quê? Porque não tem profissionais talvez tão qualificados ou falta muito da enfermagem lá e tem um pouco mais dentro das referências que eu busquei anteriormente em outros dias e que eu busco isso sempre, porque eu gosto de estar atualizado. Então, assim, eu vi que, cara, tem esse contrato porque tá faltando um profissional lá. E assim, o médico ele tem que ser mais assertivo, não dá para ele falar assim, você vai daqui a pouco, vai marcar com um mastologista para ele pedir um core biópsia de mama, vai demorar 1 ano, 2 anos, e a paciente vai desenvolver um BIRADS lá, 4 em diante, e, cara, vai morrer, entendeu? Então, assim, por quê? Eles fizeram isso porque é precário. Então, tendo associação com isso, o sistema já faz uma busca lá avançada e, pum, 3 segundos, faça isso. E o médico, ele só meio que transcreve. Claro que ele vai dar a opinião final para fechar o tratamento, né? Porque ele é a pessoa que é responsável por isso. Só que assim, cara, já existe isso. E não vai demorar para acontecer, não. Já acontece na região Norte e Nordeste, no SUS, mas assim, claro que o Watson tem esse contrato com o SUS, mas assim, não vai demorar para a tecnologia chegar aí, não só pelo Watson, mas outras coisas para potencializar a nossa área. Ó, exatamente a Beatriz colocou o que a gente comentou lá em cima. Copia e cola é complicado. Como é que o técnico vai se sentir seguro com um enfermeiro que nem sequer avalia o paciente? E digo mais, Beatriz. Cara, como é que o técnico vai se sentir seguro com um enfermeiro que não vai no quarto e aí a responsabilidade do enfermeiro fica em cima do técnico de chegar lá e verificar que o paciente
está entrando em óbito, está gaspeando, e que, na verdade, a função do enfermeiro seria estar mais próximo, né? Porque é dentro da nossa profissão dito que o enfermeiro ele trata essa complexidade de alta, né, essa questão de alta complexidade, assim como o técnico também, só que é a função do enfermeiro. E, cara, se o enfermeiro não tá fazendo o mínimo e a equipe tá tendo que fazer por ele, cara, por que a gente precisa dessa pessoa, entendeu? E aí que a coisa acontece, de falar assim, pô, qual que é o exemplo que eu quero? E a pessoa não sente segura, porque fala assim, pô, se tiver uma parada aqui agora, o enfermeiro vai correr. E quem vai ficar? Vai ficar o técnico. Nossa, eu fico doido com isso daí. E, cara, eu já vi isso muito, muito acontecer, inclusive nos maiores hospitais de São Paulo. Enfermagem e nefrologia. Mas é triste ouvir que os pacientes. Calma aí. É triste você ouvir dos pacientes a diferença no atendimento, no cuidado, onde você já viu uma realização, uma evolução de um paciente, sem ao menos nem ir na enfermaria. Ontem teve uma paciente que falou: Val, por que que você é a única enfermeira que não nos deixa no escuro? Tem gente. Deixa eu abrir aqui. Val, por que que você é a única enfermeira que não deixa a gente ficar no escuro? Tem essa mania de ficar entrando na enfermaria quando você não está dormindo à noite. Daí eu perguntei, oi? Como assim? Você dorme a noite toda? E o horário da medicação? Entendi. O que a Valdena está querendo dizer aqui é que, cara, as pessoas elas entram, na verdade não entram, né, para medicar o paciente à noite. E, cara, quem já passou, eu não tô aqui para fazer, ah, meu Deus do céu, enfermagem é quem tem que ser paciente. Não, porque eu já fui paciente. E não só ambulatorial, mas como eu já tive internado por doença, infecto-contagiosa, que na época lá eu adquiri catapora adulto e foi surreal. Então, fiquei 7 dias aí numa ala do HC de São Paulo, de infecto-contagiosas. E, cara, já fiquei internado por cirurgia. E a gente vê que, assim, o profissional ele fala assim: ah, não vim aqui de madrugada para não te incomodar. Eu ia falar uma palavrão agora, mas não vou falar, não. Cara, você tá quebrando a terapia medicamentosa, primeiro, né? Tá quebrando a terapia medicamentosa. Por quê? Não é por incomodar. Talvez, cara, você não tem segurança no que você está fazendo, vai aplicar alguma coisa à noite no paciente demasiado, anasarcado lá e vai extravasar e vai piorar mais ainda. Pode acontecer. Só, cara, você não tá fazendo a sua própria função. Não tá fazendo, não tá tendo ética na profissão de ir lá, bater na porta e falar assim, claro que não precisa gritar, oh, fulano, né? Tá, de noite, né? Existe essa questão do respeito e do silêncio. Mas, cara, é fazer o mínimo, é fazer o seu trabalho, é ir lá e medicar, é ir lá orientar o paciente. Tem paciente que, inclusive eu já falei, cara, tá, tudo bem, tá tranquilo, não precisa ficar, olha, esse é o medicamento tal, ele serve para tal, 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 ele tá entrando no horário tal, e o médico prescreveu ele no dia tal, sabe? Não é um testamento. A pessoa não tá morrendo, né? Muitas das vezes, falando aqui na questão da minha situação, né? Não no geral dos pacientes. Mas, cara, você não precisa também ler um testamento para a pessoa. É só você ser direto e fazer o que tem que ser feito. Ir lá medicar o paciente, que é o que precisa ser feito. Ir lá falar, olha, eu vou entrar aqui daqui 2 horas para te medicar de novo. E não fazer o coquetel na bomba de... Na bomba, ó, na bureta. E fazer aquele mix lá, né? Tipo, igual os caras da academia. E aí você vê aquele tudo precipitar. E, cara, tá, tô fazendo tudo uma vez. Só que, na verdade, tá matando todas as medicações e fazendo interação em diversas coisas ali. Aí você vai estar deixando entrar um monte de cristal, o paciente daqui a pouco vai estar lá surtando, para não falar outras coisas. E aí, cara, e aí, entendeu? Então, cara, o mínimo que tem que ser feito é pelo menos a enfermagem arcaica, que a gente comentou no começo da aula. Só que se nem isso está sendo feito, imagina na era da tecnologia a coisa acontecendo. Então, cara, é muito, muito complicado. Ela tá falando aqui que não só viu como presenciou, já recebeu plantão e nas passagens do mesmo, quando ela deu bom dia, o paciente não respondeu novamente. Dei bom dia quando puxei o lençol e o paciente estava em óbito. Nossa senhora, imagina só. Você ir até o quarto e o paciente está em óbito. E na verdade assim, ah, faleceu na passagem de plantão. É, né? Prefiro ficar quieto. Gente, é isso aí. A gente está aí, ó, com 1h20 de aula, justamente para a gente trazer essa questão do tema de hoje, que foi um tema aí que, cara, foi votado na terça-feira passada e que empatou, mas eu não desisti do tema justamente para trazer aqui, porque ele é super importante, ele está acontecendo, e só depende de você, né? Depende de cada um,
tá fazendo a coisa acontecer e aceitar a tecnologia, sistemas e máquinas para você não entrar na cova tecnológica da enfermagem e você saber que a chave para o futuro é você não ficar parado, é você ir lá e ir para frente, né? Sair da questão dos bastidores, ir para o palco e enfrentar e, cara, entender que aquilo tá vindo para melhorar e não para destruir o seu plantão, não para desestimular. Então, sabendo partir disso, vai lá, faz a diferença. Seja você a pessoa que sabe mais sobre a bomba nova que chegou, sobre o equipamento novo que chegou, porque, cara, isso vai te diferenciar. E além de te diferenciar para os seus colaboradores, para os seus profissionais, para a ala que você tiver, para a sua equipe, para a sua liderança, vai fazer com que você esteja à frente das pessoas que estão ali esperando a coisa não vingar e sendo que aquilo foi comprado para entrar em ação a partir do momento que der o start final ali e falar assim, agora vai, tem que ser assim. Então você pode ser diferente a partir do momento que você sai da sua própria cadeira e fazer a diferença na área, porque, cara, só depende de você enquanto profissional fazer a coisa acontecer, não depende das outras pessoas, depende de você. É aquilo que eu sempre falo, não adianta vangloriar a enfermagem falando que nunca vai ser valorizada. A valorização ela acontece de você e não para você. Primeiro você se autovaloriza, primeiro você se valoriza como profissional, fazendo tudo isso acontecer, para depois você impactar as pessoas que estão do seu lado, para que elas estejam automotivadas o suficiente para se valorizarem, para a gente buscar, sim, a valorização da enfermagem. Por quê? Porque depende de uma pessoa fazendo o seu trabalho bem feito, e é isso que a gente não vê acontecendo. Então, cara, vai lá, faz o melhor que você puder, tira a bunda da cadeira, se atualiza, faz o possível para você saber muito mais que os outros com base na tecnologia e vamos para frente, conta comigo aí, porque esse é só o começo. E, cara, muito obrigado por você que ficou aqui até 1h20 de live. Vocês são guerreiros, são pessoas diferenciadas e são vocês que ficaram aqui até 1h20 que justamente vão fazer acontecer, que não vão deixar a enfermagem tecnológica morrer, né? Morrer justamente assim, não vão ser profissionais que vão deixar aí a profissão morrer e vão estar se destacando dentro da era tecnológica. Respeito muito vocês por isso e vamos para cima, porque esse é só o começo, beleza? Um forte abraço, a gente se vê na nossa próxima aula, quinta-feira que vem agora, às 8 horas da noite. Até mais.